levada pelo destino. No interior de terras vastas e silenciosas, onde o vento carrega segredos entre as plantações e o passado pesa mais que o ouro, ali se vê sua liberdade ser colocada à mesa como moeda de troca. O que ela não esperava era que, ao ser comprada para ser salva, encontraria um homem que jamais quis possuí-la, Marcelo, o barão da fazenda Santa Helena. Entre olhares contidos, silêncios carregados, noites longas e a ameaça constante de Ricardo Oliveira, nasce um amor que nenhum contrato poderia prever. O vento soprava baixo naquela manhã, arrastando poeira pela estrada de terra batida e fazendo ranger as cercas antigas da pequena fazenda dos Alencar. As árvores pareciam cansadas, inclinando-se como se também sentissem o peso dos anos difíceis. Alice estava parada na varanda, os dedos apertando o tecido simples do vestido claro. O cheiro de terra seca misturava-se ao do café esquecido na cozinha. Algo dentro dela avisava: aquele não era um dia comum. Quando o pai surgiu, o rosto marcado e os olhos fundos, ela soube. Antes mesmo das palavras. Alice, a voz dele falhou, e o vento soprou mais forte. Ricardo Oliveira desmontou do cavalo com a arrogância de quem já se considerava vencedor. O sol refletia no fivete de seu cinto, e o sorriso torto não escondia a intenção por trás da visita. A dívida venceu, disse ele, olhando diretamente para Alice sem disfarçar. O pai baixou a cabeça. Alice sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O vento parecia mais frio agora, cortante, como se a própria terra lamentasse o que estava prestes a acontecer. Aceito a garota como pagamento. As palavras caíram pesadas, quase sujas. Alice sentiu o sangue gelar. O mundo pareceu distante, como se ela estivesse observando tudo de fora do próprio corpo. Não houve grito, não houve choro. Apenas um silêncio que doía mais do que qualquer coisa. Foi então que um cavalo negro se aproximou lentamente, e com ele um homem que mudaria tudo. Marcelo. Alice não disse uma palavra. Enquanto os homens falavam sobre valores, prazos e dívidas, ela permaneceu imóvel, os olhos presos no horizonte seco além da cerca. O vento brincava com algumas mechas soltas de seu cabelo castanho, e era como se cada fio levasse embora um pedaço da vida que ela conhecia. Por dentro tudo gritava, mas por fora havia apenas um silêncio resignado, pesado, quase digno demais para uma jovem que acabara de ser colocada à venda como um objeto qualquer. Ricardo percebeu e sorriu. O som do cavalo foi o que primeiro chamou a atenção. Passos firmes, cadenciados, diferentes da pressa rude de Ricardo. Quando Alice virou o rosto, viu o animal negro parar a poucos metros. Sobre ele, um homem alto, postura ereta, chapéu claro e olhar atento. Marcelo desceu calmamente. Peço perdão por me intrometer, disse a voz grave e serena, mas ouvi parte da conversa. O pai de Alice ergueu o olhar surpreso. Ricardo franziu o senho. Alice sentiu algo estranho, um alívio inexplicável, como se o ar tivesse ficado menos pesado de repente. Marcelo caminhou alguns passos à frente, mantendo distância respeitosa de Alice. Não a olhou como mercadoria, olhou como gente. Senhor Alencar, disse, quanto é exatamente a dívida? Ricardo abriu a boca, pronto para responder, mas Marcelo ergueu a mão. Não para você, para ele. O valor foi dito quase em sussurro. Alto demais para a esperança, baixo demais para a ganância de Ricardo. Marcelo assentiu lentamente. Eu pago. O vento soprou forte naquele instante, levantando poeira.
como se a própria terra tivesse prendido a respiração. E em troca? Perguntou Ricardo com veneno na voz. Marcelo respirou fundo. A moça vem comigo, apenas isso. Alice sentiu o coração disparar. Você não tem esse direito. Ricardo avançou um passo. Essa negociação é minha. Marcelo sustentou o olhar, firme como tronco antigo. A dívida não é sua? Perguntou calmamente. Então o dinheiro também não pode ser meu? Ricardo cerrou os punhos. O rosto ficou vermelho. Isso não acaba aqui, rosnou. Alice sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não era medo de Marcelo. Era medo do que Ricardo ainda poderia fazer. Marcelo percebeu. E pela primeira vez olhou diretamente para ela. Não houve promessa em palavras, mas houve proteção no olhar. Alice entrou na casa com passos lentos, como se quisesse gravar cada detalhe nas paredes. O cheiro da madeira antiga, o rangido do assoalho, a mesa simples onde crescera. Abraçou o pai em silêncio. Me perdoa, ele murmurou com a voz quebrada. Ela fechou os olhos. Eu volto a te ver bem, respondeu sem saber de onde tirava tanta força. Quando saiu, o sol já começava a se inclinar no céu. E sua antiga vida ficava para trás. O percurso até a fazenda Santa Helena foi silencioso. O som dos cascos no chão seco marcava o tempo. Alice seguia na carroça, sentada ereta, as mãos apertadas no colo. Marcelo cavalgava ao lado, respeitando o espaço. O vento da tarde trazia cheiro de capim e liberdade. Não sou seu dono, ele disse de repente, sem olhá-la diretamente. O acordo foi apenas para pagar a dívida. Você é livre. Alice engoliu em seco. Então por que me trouxe? Perguntou a voz baixa. Marcelo respirou fundo. Porque ninguém deveria ser moeda de troca. Está gostando? Aproveite para se inscrever no canal, assim você não perderá nenhum romance. As histórias aqui têm arrancado suspiros, não fique de fora. Continuando, a fazenda surgiu ampla, viva, verde como Alice nunca tinha visto. Árvores frondosas, campos abertos, uma casa grande de janelas claras. Quando a porteira se abriu, algo dentro dela também se abriu. Não era amor. Ainda não. Mas era esperança. Marcelo desmontou, abriu caminho e disse: Seja bem-vinda. Fique o tempo que quiser, parta quando desejar. Alice olhou para a imensidão à sua frente e, pela primeira vez desde a negociação, respirou de verdade. Naquela primeira noite na fazenda Santa Helena, Alice mal dormiu. O quarto era amplo, simples e acolhedor, com uma janela que dava para o campo aberto. O vento entrava suave, balançando as cortinas claras, trazendo o cheiro de mato e liberdade. Ela se sentou na cama, passando a mão pelo lençol limpo, ainda incrédula. Não havia trancas. Não havia ordens. Não havia medo imediato. Do outro lado da casa, Marcelo caminhava de um lado para o outro em seu próprio quarto. Tinha feito o que achava certo, mas agora carregava o peso da responsabilidade. Não queria ser confundido com os homens que Alice aprendera a temer. Naquela noite, 2 corações inquietos bateram separados sob o mesmo teto. O sol da manhã entrou cedo, dourando tudo. Alice acordou com o canto distante dos pássaros e o mugido do gado ao longe. Vestiu-se devagar, observando cada detalhe do quarto que, por ora, era seu refúgio. Quando saiu, encontrou a mesa posta na cozinha grande da fazenda. Café recém-passado, pão quente, silêncio respeitoso. Marcelo estava ali, encostado no balcão. Dormiu bem? Perguntou sem invadir, sem pressionar. Alice assentiu. Melhor do que imaginei. E naquele pequeno diálogo, algo delicado começou a se formar. Confiança.
Os dias começaram a seguir um ritmo próprio. Alice ajudava na cozinha por vontade própria. Caminhava pelos jardins, observava Marcelo de longe enquanto ele cuidava da fazenda. Havia algo nele que não era rude como os outros homens do interior. Seus gestos eram contidos, o olhar atento, quase sempre sério, mas nunca frio. Certa manhã, enquanto Alice mexia o café no fogão, Marcelo parou à porta. O cheiro se espalhava pelo ambiente. Você trouxe vida de volta para essa casa, ele disse, quase sem perceber que falava em voz alta. Alice sorriu, surpresa, e o coração dele respondeu com um aperto inesperado. Aproveita a pausa para se inscrever no canal. Foi no fim de tarde que aconteceu. Alice caminhava pelo corredor carregando roupas limpas quando Marcelo surgiu na direção oposta. O espaço era estreito demais para dois. Eles pararam. Por um segundo longo demais, ninguém se moveu. O vento entrou pela janela aberta, levantando levemente o vestido dela. Marcelo desviou o olhar primeiro, num gesto quase involuntário, como se temesse ultrapassar um limite invisível. Mas quando voltou a encará-la, o silêncio falou por eles. Alice sentiu o rosto esquentar e passou por ele com o coração acelerado. Naquela noite sentaram-se na varanda. O céu se pintava de laranja e violeta, e os grilos começavam seu canto. Alice abraçou os próprios joelhos, sentindo o frio leve da noite. Você nunca me disse por que fez aquilo, ela falou finalmente. Marcelo demorou a responder. Porque vi você várias vezes passando pela estrada, disse, sempre educada, sempre triste, e nunca merecendo o que estava por vir. Alice sentiu os olhos marejarem. E se eu quiser ir embora? Perguntou. Marcelo a encarou com seriedade. Então eu mesmo preparo o cavalo. O coração dela apertou. Não porque queria partir, mas porque pela primeira vez alguém a deixava escolher. Foi algo simples. Alice estava no estábulo, tentando ajudar um dos peões a segurar um bezerro recém-nascido. O animal se mexeu mais do que ela esperava, e Alice acabou sujando o vestido de barro. Pronto, murmurou olhando para si mesma. Marcelo, que observava à distância, não conteve o riso. Um riso curto, sincero, raro. Alice ergueu os olhos, surpresa. O senhor está rindo de mim? Estou rindo com você, respondeu ele, ainda sorrindo. E então ela riu também. Foi ali, naquela risada compartilhada, que algo se quebrou entre eles. A distância formal. Naquela noite, Alice demorou a adormecer. Deitada, encarava o teto, sentindo o calor diferente no peito. Não era medo do futuro, era medo do presente. Sentir por Marcelo parecia perigoso. Ele era o homem que a comprara, mesmo que para salvá-la. Ele era o dono daquelas terras e ela era a moça da dívida. Do outro lado da casa, Marcelo também não dormia. Revivia o sorriso dela, o jeito leve, o olhar que ficava tempo demais no dele. Isso não é certo, murmurou para si mesmo, mas o coração não obedeceu. Alice passou a escrever. À noite, a luz fraca do lampião colocava no papel tudo o que não tinha coragem de dizer. O quanto se sentia segura ali. O quanto Marcelo a fazia se sentir vista. Nunca entregou nenhuma carta. Marcelo, por sua vez, começou a montar a cavalo sozinho ao amanhecer. Era seu jeito de organizar os pensamentos, de tentar afastar um sentimento que insistia em crescer. Mas toda a trilha que percorria parecia levá-lo de volta a ela. Certo dia, um visitante apareceu na fazenda. Um comerciante da cidade, falante demais, interessado demais em Alice. Marcelo observava de longe. Não gostou do jeito como o homem se aproximava, nem do olhar demorado.
Sentiu algo estranho, quente, apertando o peito. Ciúme, mas não disse nada. Alice percebeu o silêncio dele naquela noite. Fiz algo errado? Perguntou insegura. Marcelo a olhou sério demais. Não, pausou. Só tome cuidado com quem se aproxima. Ela sentiu um arrepio, porque havia preocupação demais naquela frase. O vento mudou naquele dia. Trouxe poeira, tensão e Ricardo Oliveira. Ele surgiu na porteira como sombra antiga, o sorriso torto intacto, os olhos pousando diretamente em Alice. Vejo que está bem instalada, disse com ironia. Marcelo se colocou à frente dela, num gesto quase instintivo. Essa fazenda não é lugar para você, respondeu firme. Ricardo riu baixo. Não se preocupe, barão. Negócios mal resolvidos sempre voltam. O olhar dele prometia problema. Alice sentiu o passado tentar puxá-la de volta. E Marcelo, pela primeira vez, percebeu que não a perderia sem lutar. O céu escureceu mais cedo naquele dia. Nuvens pesadas se acumulavam no horizonte, e o vento cortava os campos com força, fazendo as árvores rangerem como se reclamassem. Alice observava da janela, sentindo um aperto estranho no peito, uma inquietação que não sabia explicar. Quando o primeiro trovão ecoou, a chuva veio grossa, sem aviso. Marcelo ordenou que os peões recolhessem os animais. A fazenda inteira entrou em movimento, e no meio do caos, Alice e Marcelo se encontraram no corredor principal. Molhados de chuva, ofegantes, olhando-se tempo demais, um dos cavalos havia se soltado. Vou ajudar, disse Alice antes que Marcelo pudesse impedi-la. Correram juntos até o celeiro, a chuva batendo forte no telhado de madeira. Lá dentro, o cheiro de feno molhado misturava-se ao de terra e tempestade. Quando tudo se acalmou, restou apenas o som da chuva e da respiração deles. Marcelo passou a mão pelos cabelos nervoso. Você não devia ter vindo? Eu quis, respondeu Alice firme. Os olhos se encontraram e algo ali quase aconteceu. Mas Marcelo deu um passo atrás. Não agora, disse com esforço. Ainda não. Alice assentiu, sentindo o coração bater dolorosamente forte. Dias depois, o sol voltou a brilhar, mas algo havia mudado. Enquanto caminhavam lado a lado pelos campos, os dedos de Marcelo tocaram os de Alice por acaso. Um toque breve, inocente, mas o corpo dela reagiu inteiro. Ela afastou a mão rapidamente, o rosto quente. Marcelo percebeu e sentiu o mesmo arrepio percorrer-lhe a espinha. Nenhum dos dois comentou. Mas a partir daquele dia, o toque passou a ser lembrança constante. Marcelo começou a se afastar. Passava mais tempo fora, chegava tarde, falava menos. Alice sentiu a ausência, como quem sente frio por dentro. Ele está se protegendo, ou me afastando. Pensava sozinha no quarto. A liberdade que ele sempre lhe oferecera agora parecia uma porta aberta demais. E isso doía. Doía porque, sem perceber, Alice já havia escolhido ficar. O vilarejo estava em festa. Bandeirolas coloridas, música simples, cheiro de comida quente no ar. Marcelo hesitou antes de convidá-la. Se quiser ir, disse. Não é obrigação. Alice sorriu. Eu quero. Quando ela apareceu pronta, usando um vestido azul simples, Marcelo demorou alguns segundos para falar. Havia algo diferente nela, ou talvez sempre tivesse estado ali, e ele só agora enxergava. Na festa dançaram separados, mas se procuravam com o olhar. E Ricardo observava tudo à distância, planejando. A música da festa ainda ecoava na memória de Marcelo quando retornaram à fazenda.
Alice caminhava alguns passos à frente, o vestido azul balançando suavemente ao ritmo do vento noturno. Marcelo não conseguia afastar os olhos dela. Naquele tecido simples havia algo de delicado demais para ser ignorado. O jeito como ela ria com as pessoas do vilarejo, como dançara sem perceber que ele a observava, tudo isso o desarmara. Alice, por sua vez, sentia o coração inquieto. A proximidade dele durante o caminho de volta parecia diferente, mais silenciosa, mais carregada. A fazenda dormia quando atravessaram a porta, mas eles não. Pararam na sala grande, apenas para se despedirem. "Obrigada por hoje", disse Alice baixinho. Marcelo assentiu. "Fico feliz que tenha ido." O silêncio se estendeu. Um silêncio que não era vazio, era cheio demais. Quando Alice se virou para subir as escadas, Marcelo falou seu nome. Ela se voltou. Os dois deram um passo ao mesmo tempo. Ficaram próximos demais. A respiração se misturou. O mundo pareceu diminuir. Marcelo quase se inclinou. Alice quase fechou os olhos, mas o medo venceu. Ela se afastou primeiro. "Boa noite", disse, rápida demais. Marcelo ficou ali, parado, sentindo o coração bater como nunca antes. A madrugada passou lenta. Alice se revirava na cama, o corpo quente, a mente cheia da imagem dele tão perto. Sentia vergonha do próprio desejo e, ao mesmo tempo, uma coragem nova crescendo dentro de si. Marcelo encarava o teto, o chapéu jogado sobre a cadeira, a camisa ainda com o cheiro da noite. Pensava no que era certo, no que era justo, e no quanto já era tarde demais para fingir que nada sentia. O vento soprou forte lá fora, batendo uma janela do corredor, e o destino se moveu. Está gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Assim você será avisado sempre que sair um novo romance. Continuando, Alice saiu do quarto para fechar a janela que batia. Marcelo fez o mesmo, do lado oposto do corredor. Eles se encontraram no meio do caminho. O esbarrão foi leve, mas suficiente para parar o tempo. "Desculpa", disseram juntos. Riram nervosos. O corredor estava mal iluminado. Apenas a lua entrando pelas janelas altas. O silêncio da casa amplificava cada respiração. Marcelo ergueu a mão quase sem perceber, tocando o braço de Alice. Ela não se afastou. Os olhos se encontraram. Não havia mais fuga. O beijo aconteceu como se sempre tivesse esperado por aquele momento. Intenso, urgente, carregado de tudo o que fora reprimido. Alice sentiu o mundo girar. Marcelo a segurou com cuidado e desejo. Sem dizer palavra, Marcelo a conduziu pelo corredor. A porta do quarto se abriu enquanto o beijo continuava, profundo, cheio de emoção contida. Alice sentiu o colchão sob si quando ele a deitou com delicadeza, como se temesse quebrar algo precioso. As mãos dele percorreram seus braços, seu rosto, como quem memoriza. Alice, tomada por coragem e entrega, levou as mãos até o peito dele, desfazendo botões com dedos trêmulos, arrancando-lhe o chapéu e deixando-o cair no chão. Os olhares se cruzaram uma última vez, em pergunta silenciosa. Alice assentiu, e naquela noite, entre sussurros, toques cuidadosos e sentimentos transbordando, não houve posse, houve escolha. O resto ficou guardado apenas para eles, e para sempre. O amanhecer chegou tímido, dourando aos poucos o quarto ainda mergulhado em silêncio. Alice acordou primeiro. Ficou deitada, observando Marcelo dormir ao seu lado, o rosto sereno, diferente do homem sempre contido que ela conhecia. Havia ali uma paz frágil,
quase sagrada. O coração dela batia forte, não de arrependimento, mas de consciência. Tudo havia mudado. Quando Marcelo abriu os olhos, o olhar dele se encontrou sem pressa. Nenhuma palavra foi dita, mas ambos sabiam. Nada seria simples dali em diante. Nos dias que se seguiram, algo mudou, e algo permaneceu igual. Marcelo voltou à rotina da fazenda, mas agora seus olhares sempre buscavam Alice. Ela, por sua vez, caminhava pelos corredores com um novo cuidado, como quem guarda um segredo precioso demais para ser exposto. Não falavam sobre a noite, não porque fosse proibido, mas porque era fundo demais. Às vezes um toque breve ao passar, outras, um olhar que dizia mais do que qualquer declaração. O amor crescia no silêncio. Ricardo não havia desistido. Uma carta chegou numa tarde abafada, entregue por um rapaz da cidade. Marcelo a leu com o senho fechado. Alice percebeu na hora. "É ele, não é?" perguntou. Marcelo assentiu. "Ele anda espalhando mentiras. Diz que você me pertence por contrato, que eu roubei o que era dele." Alice sentiu o chão faltar. E se acreditarem? Marcelo se aproximou firme. "Eu não vou permitir." Mas pela primeira vez, ele não tinha tanta certeza. O vilarejo começou a cochichar. Ricardo dizia que Alice fora comprada para ser mantida escondida, que o barão não era tão honrado quanto parecia. Cada palavra era uma lâmina tentando cortar a reputação de Marcelo e a dignidade de Alice. Ela ouviu comentários no mercado. Baixou a cabeça. Naquela noite chorou sozinha no quarto, não por arrependimento, mas por medo de destruir o homem que aprendera a amar. "Talvez eu deva ir embora", disse Alice numa noite fria sentada na varanda. Marcelo sentiu como se o peito se abrisse. "Não diga isso. Eu não quero ser seu fardo", ela continuou com a voz trêmula. "Nem a razão da sua ruína." Marcelo se ajoelhou à frente dela, segurando-lhe as mãos com firmeza e cuidado. "Você nunca foi dívida, nunca foi peso", respirou fundo. "Mas se ficar, será porque escolheu, não por mim." Alice o olhou, os olhos marejados, e ali entendeu. O amor verdadeiro também dá liberdade para partir. A decisão foi tomada antes do amanhecer. Alice arrumou poucas coisas. Alguns vestidos, as cartas que nunca entregara, e a coragem que mal sabia de onde vinha. A fazenda ainda dormia quando ela desceu as escadas, sentindo cada passo como uma despedida silenciosa. Marcelo a esperava na porta. Não tentou impedir, não implorou. "Ai for", disse com a voz contida. "Vá sabendo que essa casa sempre será sua." Alice engoliu o choro. "Eu preciso descobrir quem sou fora daqui." Eles se abraçaram longamente. Um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. E então ela partiu, pela mesma estrada de terra que um dia a trouxera, mas agora levando o coração de alguém. A ausência de Alice transformou a fazenda Santa Helena. O riso não ecoava mais nos corredores. O cheiro do café parecia diferente. Até o vento parecia passar mais rápido, sem vontade de ficar. Marcelo se afundou no trabalho, tentando preencher o vazio com rotina. Cavalgava por horas, voltava tarde, falava pouco. À noite, sentava-se sozinho na varanda, olhando o quarto escuro no andar de cima, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se realmente só. Aproveita essa pausa para se inscrever no canal e deixar o seu like. A mentira de Ricardo começou a ruir quando o pai de Alice apareceu no vilarejo. Mais frágil, mais firme, ele contou tudo. A dívida, a proposta indecente, a intervenção de Marcelo. Não poupou detalhes, nem vergonha. A verdade correu como fogo em capim seco.
Ricardo foi confrontado, desmascarado. Seu nome perdeu força. Marcelo soube da notícia dias depois. E junto com a verdade veio o arrependimento. Eu devia ter ido atrás dela, murmurou. E decidiu não esperar mais. Marcelo montou seu cavalo ainda antes do sol nascer. Não levou bagagem, apenas determinação. Cavalgou rápido, o vento batendo forte no rosto, a paisagem passando como lembrança. Cada metro percorrido era um pedido silencioso de perdão. Encontrou Alice na antiga fazenda do pai, ajudando-o a reerguer o que restava. Ela o viu de longe. O coração quase parou. Marcelo desmontou, aproximou-se devagar. Eu não vim te buscar, disse. Vim te escolher e saber se ainda posso ser escolhido. Alice sentiu as lágrimas caírem antes mesmo de responder. Ela caminhou até ele sem pressa. O vento soprava leve, como naquele primeiro dia. Eu nunca deixei de escolher você, respondeu com a voz embargada. Só precisava aprender que também podia escolher a mim mesma. Marcelo segurou o rosto dela com cuidado, como se tocasse algo sagrado. O beijo foi lento, profundo, cheio de tudo o que fora guardado. Não havia pressa, não havia medo, apenas amor, agora assumido. Marcelo não pediu em uma grande sala nem diante de plateia. Foi no fim de tarde, sob a sombra de uma árvore antiga, enquanto o céu se tingia de dourado. Alice, começou segurando-lhe as mãos com firmeza serena. Eu não te quero por dívida, nem por gratidão, nem por piedade do destino. Eu te quero porque te amo e porque escolho dividir minha vida com você, se assim desejar. Alice sentiu o mundo se aquietar ao redor. Eu não preciso de promessas grandiosas, respondeu. Só de verdade. Marcelo sorriu. Então me permita ser seu lar. Ela assentiu, com lágrimas e um sorriso que dizia sim antes mesmo das palavras. Ricardo tentou resistir. Mesmo desmoralizado, ainda espalhou rancor. Ainda tentou ferir com palavras. Mas o vilarejo já não o escutava como antes. A verdade havia criado raízes. Marcelo enfrentou Ricardo uma última vez, sem violência, sem medo. Você perdeu, disse apenas, porque nunca soube amar nada além do que podia possuir. Ricardo partiu da região semanas depois, levando apenas o próprio orgulho ferido. E com ele, o último fantasma do passado. O casamento foi anunciado. No começo houve cochichos, olhares curiosos, silêncios desconfortáveis, mas Alice caminhava de cabeça erguida. Marcelo ao seu lado nunca a soltava. Aos poucos, os mesmos que julgavam passaram a sorrir, a respeitar, porque amor verdadeiro, quando é limpo, se sustenta sozinho. Na véspera do casamento, Alice recebeu uma carta do pai. Filha, o homem que te salvou também te amou com honra, não como moeda, mas como mulher. Sou grato por ter te perdido, para te ver livre. Alice chorou em silêncio e entendeu que às vezes a dor também é caminho. Naquela noite, sozinha no quarto, Alice releu as cartas que nunca entregara. Sorriu. Queimou todas uma a uma na lareira. Não porque não sentisse mais, mas porque agora podia dizer tudo olhando nos olhos. Desceu as escadas decidida. O futuro a esperava. O casamento foi simples. Flores do campo, vestido claro, céu aberto. Marcelo esperava no altar improvisado, o coração tranquilo como nunca estivera antes. Quando Alice surgiu, o vento soprou suave, levantando levemente o véu. Não havia dúvida, não havia dívida, apenas escolha e amor. A fazenda Santa Helena acordou diferente no dia seguinte. Mais viva, mais quente, mais lar. Alice caminhava pelos corredores agora como dona do próprio destino. Marcelo a observava,
certo de que nada que tivesse construído antes se comparava ao que construiriam juntos. O café tinha outro sabor, o vento outra canção. As terras prosperaram, não apenas de colheita, mas de gente, de risos, de histórias novas. Alice criou raízes sem perder asas. Marcelo aprendeu a dividir tudo, inclusive as próprias fraquezas. O amor deles não era perfeito, mas era real. À noite, sentados na varanda, Alice apoiou a cabeça no ombro de Marcelo. Engraçado, disse. Tudo começou com uma dívida. Marcelo beijou-lhe os cabelos. E terminou com liberdade. Ela sorriu. Não, corrigiu. Terminou com escolha. O vento soprou como naquela primeira manhã, mas agora não trazia ruína. Trazia paz. Alice nunca fora comprada. Ela fora encontrada. E naquela fazenda, entre campos abertos e promessas cumpridas, o amor que nasceu por acaso tornou-se eterno por decisão. Depois do casamento, a vida na fazenda Santa Helena ganhou um ritmo mais calmo. Calmo demais. Alice acordava cedo. Caminhava pelos campos ainda cobertos de orvalho, sentia o vento frio tocar-lhe a pele e pensava que a felicidade às vezes também assusta. Marcelo parecia tranquilo, mas havia algo nos silêncios dele que a inquietava. Um peso contido, um olhar que por vezes se perdia no horizonte. A paz escondia algo. Numa tarde quente, um cavalo desconhecido cruzou a porteira. O homem trazia roupas simples, mas o olhar carregava urgência. Entregou uma carta diretamente a Marcelo. Alice observou a distância. Viu o rosto do marido mudar de cor, a mandíbula se fechar, o corpo enrijecer. É do passado, disse ele quando percebeu o olhar dela. Um passado que eu achei que estivesse enterrado. Alice sentiu o coração apertar. Algumas histórias não terminam quando pensamos. Naquela noite o silêncio pesou entre eles, até que Alice falou. Amor não sobrevive a segredos. Marcelo respirou fundo. Contou sobre uma antiga sociedade, uma dívida antiga em seu nome, algo que poderia ameaçar as terras e a segurança de tudo o que haviam construído. Eu não quis te preocupar, disse ele. Alice segurou-lhe o rosto com as duas mãos. Não me poupe da sua vida. Eu escolhi estar nela. E ali Marcelo entendeu. Ela não era mais alguém a proteger, mas alguém com quem dividir. Os dias seguintes foram tensos. Marcelo saiu mais cedo, voltou mais tarde. Alice sentia a casa grande demais sem ele. À noite, deitada ao seu lado, passava os dedos lentamente pelo braço dele, sentindo a musculatura firme sob a pele quente, como se precisasse confirmar que ele ainda estava ali. Marcelo a puxava para perto, enterrava o rosto em seus cabelos, respirando fundo. O toque era silencioso, mas carregado de medo e amor. A chuva voltou a cair forte, como naquela noite distante em que tudo começara. A casa escureceu com o som da tempestade. O vento batia nas janelas. Alice acendeu o lampião no quarto. A luz dourada desenhou sombras suaves no corpo dela. Marcelo a observou em silêncio. Ela se aproximou devagar, pousou as mãos em seu peito, sentindo o coração dele bater acelerado. Estamos juntos, sussurrou. Seja o que for. O beijo veio lento, profundo, cheio de promessa. As mãos exploraram com carinho, não com pressa. O toque era conhecido, mas ainda provocava arrepios. A noite os envolveu como abrigo. Ricardo não havia desaparecido por completo. Aproveitou-se da antiga dívida de Marcelo para tentar tomar parte das terras, usando homens da cidade, documentos distorcidos e ameaças veladas. Alice descobriu por acaso. Não se desesperou. Pela primeira vez foi ela quem se colocou à frente.
Ele não vai nos separar, disse firme. Já tentou uma vez, falhou. Alice foi ao vilarejo. Falou com quem precisava falar. Apresentou provas, desfez mentiras, mostrou quem Ricardo realmente era. Não como vítima, mas como mulher forte, dona da própria história. Marcelo, ao saber, sentiu algo diferente do medo. Orgulho. Ela não era mais a moça salva, era a parceira. Numa noite sem lua, Ricardo tentou invadir a fazenda. Foi contido pelos peões e expulso definitivamente, sob ameaça de denúncia formal. Quando tudo terminou, Marcelo encontrou Alice sentada na varanda, tremendo levemente. Ajoelhou-se à frente dela, segurou-lhe as mãos. Acabou, disse. Ela encostou a testa na dele. Agora acabou de verdade. Naquela noite não houve pressa. Alice despiu Marcelo com gestos lentos, sentindo cada centímetro de pele conhecida, ainda assim nova. Ele a tocava como quem agradece, não como quem toma. Os corpos se reconheceram no escuro, guiados pelo calor, pelo cheiro, pela intimidade profunda. O amor ali não era urgência, era permanência. Meses depois, a fazenda floresceu como nunca. Alice caminhava pelos campos com um sorriso sereno. Marcelo a observava, certo de que nada naquela vida fora acaso. Ela fora disputada, mas escolhera. E ele todos os dias ainda a escolhia de volta. Os anos passaram devagar na fazenda Santa Helena, não como quem corre, mas como quem aprende a ficar. As estações começaram a se repetir com familiaridade. O inverno silencioso, o verão intenso, as colheitas fartas. Alice aprendeu a reconhecer o tempo pelo cheiro do vento. Marcelo, pelos pássaros que voltavam sempre aos mesmos galhos. O amor deles não era mais novidade, era presença. E isso descobriram era ainda mais bonito. Com o tempo, os gestos entre eles se tornaram mais sutis e mais profundos. O jeito como Marcelo tocava a cintura de Alice ao passar por ela na cozinha. Como ela deslizava os dedos pelo antebraço dele enquanto conversavam na varanda. Não havia urgência. Havia reconhecimento. À noite, quando o silêncio da fazenda se espalhava, deitavam-se juntos sentindo o calor conhecido, os corpos encaixados como se sempre tivessem pertencido um ao outro. O toque não precisava provar nada. Ele apenas confirmava. Nem tudo, porém, foi permanência. O pai de Alice adoeceu com o passar dos anos. Quando partiu, deixou um vazio que nem o tempo conseguiu preencher por completo. Marcelo esteve ao lado dela em cada lágrima, em cada madrugada sem sono. Não tentou ser forte por ela. Foi forte com ela. No enterro simples, Alice segurou a mão do marido com força, sentindo que o amor também serve para isso, sustentar quando tudo dói. Naquela noite não houve palavras, apenas abraço e silêncio compartilhado. O tempo mudou Alice. Mudou Marcelo. Ela ficou mais firme, mais segura. Ele aprendeu a descansar, a dividir decisões, a ouvir antes de agir. Às vezes discutiam, às vezes se afastavam por horas, mas sempre voltavam. Porque o amor deles não era feito de encantamento constante, era feito de escolha diária, e isso os mantinha juntos. Numa tarde dourada, muitos anos depois, Alice e Marcelo sentaram-se na mesma varanda onde tudo começara. Os cabelos dela já tinham fios prateados. O rosto dele carregava marcas do sol e do tempo. Marcelo passou o braço ao redor dela, puxando-a para perto. Alice apoiou a cabeça em seu ombro como fazia desde jovem. Se você pudesse voltar atrás, ela perguntou, escolheria tudo de novo? Marcelo beijou-lhe a testa demoradamente. Eu escolheria até a dor, porque foi ela que me trouxe você. O vento soprou leve.
A fazenda respirou. E ali, entre campos, silêncio e amor amadurecido, Alice entendeu. Algumas histórias não terminam. Elas permanecem, porque no fim, não é o destino que decide quem amamos, é a coragem de escolher todos os dias. Ela foi disputada pelo destino, mas escolheu amar. E foi nessa escolha que encontrou a liberdade. Espero que tenha gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum romance. Um grande abraço e até a próxima história.